momento, mas é preciso verificar, senhor presidente, que o comportamento inaceitável do Estado de Santa Catarina, comportamento inaceitável porque transgressor da Constituição, e essa é a função desta Corte, no exercício da jurisdição constitucional, apontar aqueles que transgridem consciente ou inconscientemente a Constituição, apontar aqueles que são infiéis ao cumprimento da Constituição, que não observam os mandamentos da Constituição passados mais de 20 anos. Mas é importante, senhor presidente, que essa inércia do Estado de Santa Catarina que traduz uma violação negativa. Estamos todos cansados de saber que a transgressão da Constituição será mediante ação ou mediante inação. Mediante ação, fazendo-se aquilo que a Constituição não permite. Mediante inação, deixando-se de fazer aquilo que a Constituição não termina. Portanto, este caso é singular, porque o Estado de Santa Catarina incidiu em dupla inconstitucionalidade por ação ao estabelecer a regra na sua Constituição impugnada nesse processo e ao evitar a legislação destinada a complementar aquela prescrição constitucional. E por inércia, porque é inaceitável que estados da Federação descumpram mandamentos constitucionais tão claros, ofendendo gravemente, de modo inaceitável um direito básico, que é precisamente, senhor presidente, o ponto que eu desejo ressaltar. Por quê? Porque toda pessoa, senhor presidente, toda pessoa tem direito a ter direitos, assistindo a qualquer pessoa a prerrogativa de ver tais direitos efetivamente implementados em seu benefício, o que põe em evidência, cuidando-se de pessoas necessitadas, inciso 74 do artigo 5º, a significativa importância jurídico-institucional e político-social da Defensoria Pública. Excelência, a ministra Rosa Weber, há pouco tempo, citou José Joaquim Gomes Canotilho no sentido de evidenciar a singular importância do direito de acesso eficaz à justiça. Uma opinião até partilhada, ministra Rosa, com José Afonso da Silva, que assim como Gomes Canotilho, diz o mestre da Universidade de São Paulo, hoje aposentado, diz que o acesso à justiça é a condição de exercício de todos os demais direitos, tal a importância do que se tem chamado de universalização da justiça, democratização do acesso à justiça, acesso eficaz à justiça e outras designações para o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, cuja redação é conhecida. Nem a lei pode excluir da apreciação do Poder Judiciário, mas lesão ou ameaça a direito. E o modelo constitucional de assistência jurídica integral e gratuita, orientação de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, é um modelo de imbricação, né, de geminação, de enlace entre essa assistência, essa orientação aos economicamente débeis e às defensorias públicas. Não há como dissociar as coisas. Esse direito subjetivo das pessoas economicamente precarizadas, esse direito subjetivo, a assistência e orientação no plano administrativo e no plano jurisdicional, por modo gratuito e integral, não se exerce com eficácia senão quando prestado é o modelo da Constituição, por um órgão de alta especialização, né, de alta concepção constitucional, que são as defensorias públicas. As coisas estão, portanto, enlaçadas. E negar esse direito de forma patente, remitente,
ostensiva, me parece até o ministro Celso de Mello carrear a ação do responsável, do governante responsável, até para os crimes de responsabilidade, de que trata a Constituição no artigo 85. Porque um desses crimes, no inciso terceiro, é o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Mas são crimes de responsabilidade, os atos que atentam contra a Constituição Federal, especialmente contra o exercício desses direitos. E estamos cuidando de um direito individual de tanta magnitude, que é o direito de ser parte. É o direito de ser parte processual. E a lei que cuida da definição dos crimes de responsabilidade diz que são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos individuais e sociais, exatamente concretizando o inciso terceiro do artigo 85 da Constituição, e vem a redação, violar patentemente, isso é o caso, violar ostensivamente, patentemente, qualquer direito e garantia individual constante do artigo 141, que era a relação dos direitos e garantias individuais na Constituição de 1946. Portanto, eu também entendo que deixar de aparelhar as defensorias públicas é atentar violentamente contra a Constituição e correr o risco até de incidir nesse crime mais alto, que é crime de responsabilidade. Você destaca um ponto importante, que é preciso extrair consequências dessa inércia do aparelho estatal catarinense. E se viola a regulação e promoção. Se a iniciativa é reservada ao governador do Estado, seria o caso de se vislumbrar aí uma possível prática de infração político-administrativa, ou aquele 74 da Lei 1079 de 50, manda estender ao governador do Estado os tipos definidos em relação ao presidente da República, um dos quais esse a que Vossa Excelência acaba de se referir, e que traduz uma grave transgressão do ofício do chefe do Poder Executivo, porque com esta persistente omissão está-se a violar de modo patente o direito individual. Um direito individual que na verdade pertence a todos, mas cujo exercício é inviabilizado em relação às pessoas desassistidas no Estado de Santa Catarina. Por isso, presidente, estou concluindo, e só fazendo uma síntese dessa parte final, depois de acentuar que é necessário proclamar que toda pessoa tem direito a ter direitos, por isso é que, sem se reconhecer a realidade, de que a Constituição da República impõe ao poder público e aos estados menos em particular o dever de atribuir aos desprivilegiados, que são verdadeiros marginais do sistema jurídico nacional, porque eles não têm um ponto de conexão com o sistema jurídico que lhes permita obter uma efetiva e plena proteção estatal, notadamente no âmbito jurisdicional. Mas a Constituição impõe ao Estado em favor dessas pessoas que estão excluídas do próprio sistema jurídico. Por isso é importante reconhecer em favor delas esse direito primário, que é o direito a ter direitos, e a partir daí tornar possível a concretização de outras prerrogativas jurídicas, como o direito à vida, o direito à saúde, como aqui se discutiu da tribuna, o direito à saúde, quer dizer, a inércia. Muitas vezes eu falei inércia porque a omissão do Estado de Santa Catarina nesse tema tão delicado é patente, é abusiva. O Estado de Santa Catarina não está sendo fiel às pessoas desassistidas que moram naquela unidade da federação, porque o Estado de Santa Catarina, e é preciso dizer claramente, publicamente, o Estado de Santa Catarina tem sido infiel
infiel ao mandamento constitucional estabelecido quer no artigo 134, quer no artigo 5º, inciso 74 da Constituição. E essa infidelidade tem que ser suprimida por esta Corte. E daí, esse provimento jurisdicional que é necessário, porque essa não é uma questão interna do Estado de Santa Catarina. Essa é uma questão nacional, que interessa a todos, a não ser que não se queira no Estado de Santa Catarina construir a igualdade ou realizar lá a edificação de uma sociedade justa, fraterna e solidária, frustrando-se por essa inércia, por essa inação, por essa inatividade, por essa omissão contumaz, um dos objetivos fundamentais da República. Daí, senhor presidente, concluindo, a enorme relevância da Defensoria Pública enquanto instituição permanente da República e organismo essencial à função jurisdicional do Estado. E de outro papel de grande responsabilidade do defensor público, em sua condição de agente incumbido de viabilizar o acesso dos necessitados à ordem jurídica justa, capaz de propiciar-lhes, mediante adequado patrocínio técnico, o gozo pleno e efetivo de seus direitos, superando-se desse modo a situação de injusta desigualdade socioeconômica a que se acham lamentavelmente expostos largos segmentos de nossa sociedade. Assim, senhor presidente, com estas e outras considerações constantes do meu voto e que serão incorporadas ao meu pronunciamento nesse julgamento, eu acompanho integralmente o voto do ministro relator. Eu também acompanho o voto do ministro relator e proclamo o resultado. Em segundo lugar, o Tribunal julgou procedentes as ações com eficácia deferida a partir de 12 meses a contar desta data, contra o voto do ministro Marco Aurélio, e pronunciada a inconstitucionalidade com eficácia ex tunc. Está encerrada a sessão.